Você já teve a sensação de que a sociedade está constantemente tentando te encaixar em um molde, ditando como pensar, como viver e como o sucesso deve ser? É como se todos ao seu redor fizessem parte de um sistema, seguindo as mesmas regras, perseguindo os mesmos sonhos e caindo nas mesmas armadilhas. Mas existe também o homem Sigma, um homem que parece existir fora desse sistema, intocável e inalterado diante das pressões que moldam todos os outros. O que o torna diferente? Por que a sociedade não consegue influenciá-lo da mesma forma que influencia as massas? Será que ele guarda um segredo que os outros simplesmente não entendem? Em um mundo projetado para manter as pessoas na linha, o homem Sigma não apenas resiste, ele prospera. Sua independência, autossuficiência e busca incessante por sua própria verdade o tornam inabalável. Enquanto a maioria é facilmente influenciada por normas sociais, tendências e expectativas, o homem Sigma traça seu próprio caminho, livre de qualquer manipulação. Mas por que isso acontece? O que os homens Sigma têm que os torna tão difíceis de controlar? Hoje, vamos explorar a psicologia por trás da mentalidade Sigma e revelar por que a sociedade simplesmente não consegue doutriná-los. Número 1. O pensamento independente. Você já percebeu como a maioria das pessoas simplesmente segue o fluxo, raramente questionando por que fazem o que fazem? A sociedade prospera com isso, criando sistemas que forçam as pessoas a se conformar, seguir e se alinhar. Mas os homens Sigma são diferentes. Seu fundamento está no pensamento independente, e é isso que os torna quase impossíveis de manipular. Desde cedo, os homens Sigma desenvolvem o hábito de questionar tudo. Eles não aceitam as coisas só porque alguém disse que deveriam. Seja o sistema educacional, as expectativas sociais ou a cultura popular, um homem Sigma sempre se pergunta: isso faz sentido para mim? Está alinhado com meus valores? Esse questionamento constante os torna mais imunes à influência de massa que molda os pensamentos e comportamentos da maioria. Enquanto os outros estão ocupados seguindo a multidão ou adotando tendências, os homens Sigma conduzem suas próprias pesquisas, formam suas próprias opiniões e tiram suas próprias conclusões. Eles não aceitam a primeira resposta que recebem. Vão mais fundo, questionando as explicações superficiais que a sociedade frequentemente apresenta. Esse tipo de pensamento independente não surge do dia para a noite. É algo que os homens Sigma cultivam com o tempo, afiando a mente e desenvolvendo uma mentalidade cética e autossuficiente. Não é que eles não se importem com o que os outros pensam, mas valorizam seu próprio julgamento acima de tudo. Como pensam criticamente o tempo todo, são muito mais difíceis de manipular ou controlar. A sociedade não consegue influenciar facilmente as crenças de um homem Sigma, nem levá-lo a uma conformidade irrefletida. Sua independência é sua armadura, e essa é uma das principais razões pelas quais a influência social não consegue se firmar nele. Número 2. Eles não dependem de validação externa. A sociedade prospera com a validação externa. Ela é construída sobre a necessidade de likes, seguidores e a aprovação dos outros. A pessoa comum busca constantemente o reconhecimento de seus pares, da mídia e até de desconhecidos. Mas os homens Sigma não poderiam se importar menos. Os homens Sigma entendem que a verdadeira confiança não vem da aprovação alheia, mas de seu interior. Isso os torna praticamente inacessíveis aos padrões sociais. Eles não se preocupam
em se encaixar ou serem elogiados, porque não buscam validação externa. Sua autoestima vem de seus próprios valores e conquistas, não das opiniões alheias. Quando você elimina a necessidade de validação, fica incrivelmente difícil de controlar. As pressões sociais perdem o poder. Os homens Sigma são livres para seguir seu próprio caminho, mesmo que ele seja não convencional ou mal visto pela maioria. Número 3. Eles rejeitam a mentalidade de rebanho. Em um mundo onde a maioria segue a multidão sem nem perceber, os homens Sigma se destacam como verdadeiros individualistas. A mentalidade de rebanho, a tendência de se conformar com os comportamentos e crenças das massas, é algo que os homens Sigma rejeitam completamente. Eles viram as armadilhas que ela cria e entendem como ela pode facilmente arrancar sua autonomia e autenticidade. Para um homem Sigma, seguir a multidão não é uma opção. É um caminho direto para a perda de si mesmo. O perigo da mentalidade de rebanho é que ela oferece conforto. Ela diz que, se você simplesmente se misturar com a massa, será aceito e tudo será mais fácil. Mas os homens Sigma não caem nessa armadilha. Eles veem que fazer parte do rebanho significa abrir mão da capacidade de pensar criticamente e agir com independência. E para um homem Sigma, nada é mais importante do que preservar essa liberdade. Essa rejeição não os torna antissociais ou rebeldes sem causa. Está enraizada no desejo de viver de forma autêntica. Eles não tomam decisões baseadas no que é popular ou no que lhes trará aprovação. Eles traçam sua própria rota, guiados por seus valores e bússola interna, não por validação externa. Enquanto a maioria pode pular na última moda ou seguir movimentos sem questionar, os homens Sigma dão um passo atrás e se perguntam: isso está alinhado com quem eu sou? Se a resposta for não, eles não têm problema em se afastar, mesmo que isso signifique ficar sozinhos. Essa capacidade de pensar por si mesmos e agir de acordo com suas próprias crenças os torna imunes às pressões que dobram a maioria. Número 4. Eles valorizam a verdade acima da opinião popular. Em um mundo onde a popularidade muitas vezes supera a verdade, os homens Sigma permanecem firmes em sua busca inabalável pela autenticidade. A sociedade tem um jeito de empurrar narrativas que se alinham com o status quo, muitas vezes deixando os fatos de lado em favor do que está em alta. Mas os homens Sigma não se importam com o que é popular. Eles se concentram no que é real. Esse compromisso com a verdade lhes dá uma vantagem em uma sociedade distraída pelo hype. Os homens Sigma são observadores afiados. Eles dedicam tempo para ir além das aparências, buscando a realidade subjacente em vez de aceitar as coisas como são apresentadas. Por isso, não são levados por modismos ou manipulações midiáticas. Sua bússola interna está calibrada para buscar autenticidade. E eles não têm medo de desafiar crenças populares se elas não fizerem sentido. Quando a vida de um homem é centrada na busca pela verdade e não na integração, a influência social tem pouco ou nenhum efeito sobre ele. Ele está ancorado em sua própria realidade, enraizado em princípios que não podem ser influenciados pela opinião das massas. Essa é outra razão pela qual os homens Sigma não podem ser doutrinados. Eles valorizam a verdade acima da pertença ao rebanho. Número 5. O desapego emocional. Em um mundo que não para de exigir atenção, onde o zumbido constante de notificações e a busca por likes dominam a vida da maioria,
Os homens Sigma são uma raridade. Eles não precisam dos aplausos da multidão nem da aprovação social para se sentirem completos. Em vez disso, encontram sua força em algo que a maioria teme: a solidão. Enquanto todos lutam para acompanhar a última tendência, comparando suas vidas com os resumos cuidadosamente editados das redes sociais, o homem Sigma se afasta do barulho. Ele não se importa em representar um papel para os outros ou viver para a sua validação. Para ele, a solidão não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço onde clareza e propósito florescem. É lá que ele encontra seu verdadeiro eu, longe das pressões para atender às expectativas sociais. O mundo moderno condicionou as pessoas a temerem ficar sozinhas, a buscarem conexão constante e aprovação externa, mas um homem Sigma não é influenciado por essas forças. Seu valor não depende das opiniões alheias. Na verdade, sua força vem do conforto em sua própria companhia. Ele entende que o crescimento acontece nesses momentos silenciosos de reflexão, não quando você está distraído por demandas infinitas de atenção. E é essa autossuficiência que o torna inalcançável. A sociedade não pode controlar alguém que não deseja sua validação. O homem Sigma age em seus próprios termos, sem precisar se conformar às regras que todos seguem. Essa independência, essa confiança silenciosa em quem ele é, o protege da manipulação e o torna impossível de moldar. É isso que o diferencia dos outros. Ele é seu próprio homem, e esse tipo de liberdade é algo raro. Então, por que a sociedade não consegue doutrinar os homens Sigma? É simples. Eles vivem por suas próprias regras. Sua independência, controle emocional e compromisso com a verdade os tornam imunes às táticas que funcionam nos outros. Os homens Sigma são feitos de forma diferente. Eles valorizam liberdade, propósito e autenticidade acima de tudo, e é por isso que a sociedade não tem poder sobre eles. Se você achou este vídeo revelador, curta e compartilhe seus pensamentos nos comentários. O que você acha que torna os homens Sigma tão resistentes ao controle social? E, se ainda não o fez, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima. Deixamos para você na tela o Guia Secreto dos Homens Sigma.